Boa noite novamente, Eugênio, muito bem-vindo, Boa noite, Alexandre. Jesus esteja conosco. sempre. Eugênio, primeiro te agradecer muito pelo carinho com que você aceitou nosso convite de estar aqui. Nós não tínhamos programado, né, a data, acabou acertando, aí você que lembrou que estava pertinho do 8 de julho, para a gente estar falando desse início do trabalho mediúnico, como nada é por acaso, então com certeza não foi por acaso que acabou chegando. Mas obrigado, viu, Eugênio, de estar aqui com a Eu que gente. agradeço. O Eugênio vai falar um pouquinho desse início do trabalho. Falei com o Eugênio, para o Eugênio divulgar um pouquinho. Muitos. O John é figurinha fácil aqui, viu, Eugênio? Então, Ah, é? Bom, sempre está com a gente, ajuda a gente sempre aqui. E eu comentei com o Eugênio para o Eugênio divulgar, né, Eugênio, o trabalho. O Eugênio está na casa de Chico, lá em Pedro Leopoldo, para que a gente conheça, além de toda essa história que você vai contar para a gente, que é importante, né, Eugênio? Eu acho que a gente. Eu tenho falado muito, a gente fez um projeto ano passado, do Chico e eu, e a gente falou, vai ser cansativo, né? Porque muita gente vai repetir as histórias. E eu falei para o John, falei, olha, se a gente tivesse feito uns 3 ou 4 anos, tinha assunto para isso. E é assim verdade. mesmo, eu acho que a gente fala pouco de tudo o que fez esse homem, esse espírito aqui para a gente. Então, tenha certeza que para a gente é uma alegria você estar aqui com a gente hoje, viu? Ah, obrigado, Alexandre. A gente possa compartilhar aí um pouco do que a gente presenciou e um pouco do que a gente estuda, né? Vou te deixar à vontade, então, eu fico por aqui. Tá bom, obrigado. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar com todos vocês que se encontram nesse momento conosco, aqueles que mais tarde poderão acessar esse nosso encontro. Eu sou Eugênio Eustáquio, sou daqui da cidade de Pedro Leopoldo, da terra do Chico. Sou colaborador aqui da casa de Chico Xavier e do Centro Espírita Meimei, fundado por Chico no ano de 1952. Então, é uma alegria imensa poder estar falando do Chico, trazer alguns apontamentos, como o nosso próprio Alexandre já nos disse, né? São muitos facetas, muitas coisas que nós podemos buscar do Chico, que nós vamos estar sempre encontrando ensinamentos, né, desse cristão exemplar que foi o nosso Chico Xavier. E a data que é comemorada, o 8 de julho, é o registro do início, né, da mediunidade, do mandato mediúnico de Chico Xavier, seguida de outra data muito significante, que é o 10 de julho, onde ele tem esse encontro com a rainha santa Isabel de Aragão, que o orienta na sua tarefa assistencial, no socorro, na caridade. Então, são datas históricas para a humanidade que nós vivemos em tempos bem próximos ao nosso, né? E o interesse sempre é de trazer esse registro para a posteridade, para todos aqueles que mais tarde puderem e deverão estar buscando conhecer vida e obra de Francisco Cândido Xavier. E o Chico, ele tem esse registro dessas datas onde ele inicia, mas o Chico, ele, evidentemente, um espírito que já veio com uma missão, com um trabalho que ele se ligou desde a sua infância. Mas nós estamos falando no início do século XX, Chico, uma criança, né, órfã, separado da família, o pai com 9 filhos para educar e criar, perdeu a esposa. Então, Chico teve uma questão familiar muito difícil, que levou a várias perdas nesse início da sua existência física. Foi morar com uma pessoa que o compreendia menos ainda, que foi a madrinha, que ele mesmo dizia que ele tinha até 2 surras programadas por dia, né? Então, essa história, esse sofrimento na fase tenra infantil do Chico, né, já projetava o seu caminho de grandes sacrifícios, mas de abnegação, de amor, de compreensão,
para que ele chegasse à vitória espiritual que ele deixou a vida física. Recentemente, comemoramos os 21 anos da partida de Chico Xavier para o plano espiritual. Então, o Chico começa com os registros, com a visão da sua mãe, trazendo consolo, trazendo a esperança, debaixo do pé de uma mangueira na sua residência, dizendo a ele que ele tivesse paciência, que tudo ia se resolver, que ele teria, né, o amparo necessário no momento certo, que ela estaria sempre por perto. No seu coração infantil, lhe gerou segurança e tranquilidade, sabendo que a mãe estava ali o protegendo. E o Chico, no desenrolar disso ainda na sua infância, ele tem aquele caso que ele escuta, né, da gravidez problemática de uma vizinha, que ele apresenta o diagnóstico, elas estavam sugerindo que fosse um aborto, em palavras de fofoca, ele fala, não, o caso foi uma inidação dos óvulos, e para a idade dele, pelo estudo que ele tinha, seria incompreensível, né, ele trazer aquelas palavras tão científicas, né, diante aqueles companheiros num café em sua casa. Temos também outro fato que revela a mediunidade do Chico nesse início, né, é o caso da redação, que é famoso, em que ele recebe o prêmio da redação sobre o Brasil, né, que ele atesta que foi ditado para ele aquelas palavras, onde ninguém acredita, até que o desafiam para um poema na hora sobre aquela questão do grão de areia. E ele, na sua pouca idade, ele deu um ensinamento grande, né, ditando ainda, falando ainda que eram os amigos espirituais ou alguém que o ditava. Ele diz, né? Não podemos escarnecer de um grão de areia, que colocaram esse tema com desdém, né? E ele falou que o grão da areia também pode refletir a luz de Deus. Então, a partir daí, não se falou mais no assunto, né? E o Chico revelando algumas coisas, o pai era muito... naquela época do Chico, acreditava-se que ele era um menino maluquinho, como diz o nosso amigo, ou então o endemoniado. E o Chico era levado a duras penas em procissões aqui na cidade para que ele pudesse se livrar daqueles contatos ou daquelas falas que ele trazia, né? E o que levava o pai até intencionar levá-lo a um hospício, onde ele aí consegue, através do padre Sebastião Scarzello, que o pai o inscrevesse na fábrica de tecidos aqui da nossa cidade, a fábrica de tecido Cachoeira Grande, e ali ele começou seus trabalhos, porque aí já ajudava nas despesas familiares, o que impediu que ele fosse internado em um hospício devido às realidades espirituais que ele vivia, que não era compreendida nem por ele mesmo, devido à pouca idade, falta de conhecimento, e daqueles que o rodeavam, recebendo o respeito e o carinho do padre, que via a bondade em Chico Xavier, né? Então, esse confessor dele era o apoio espiritual que ele obteve naquele período de infância tão difícil para que ele pudesse prosseguir, né? Mas, como diz, ninguém está desamparado, as pessoas vêm interligadas para efetivação dos compromissos. E mais tarde ele teve a presença marcante, né, da Cidália Batista, que foi a segunda esposa do Sr. João Cândido, pai do Chico, que veio se consolidar a promessa que a mãe teria feito a ele aos 5 anos de idade, e se casa com João Cândido, né? E reuniu a família toda para que ela pudesse criar, e ainda teve mais 6 irmãos de Chico através da Cidália Batista, irmãos
que ele amou, né, com todo carinho, todos eles, auxiliando a todos, né? E aí, a partir daí, o Chico voltou à convivência familiar. Então, olha as dificuldades para uma criança que se fica órfã de mãe, é abortado do lar para um lar estranho e que não o compreendia, não o dava o afeto necessário, e por isso a gratidão do Chico eterna à dona Cidália Batista, que ele a considerava como uma mãe, né? Tanto é que ele idolatrava tanto a Maria São João de Deus, que lhe deu a vida, lhe permitiu a reencarnação, e a Cidália Batista, que o acolheu, né, com seu carinho de mãe, ajudando-o a chegar até a sua adolescência, né, que quando é o momento que ela parte para o plano espiritual, né, o Chico contava, acho que em torno de 17 anos. Bom, e o pai, apesar de ter essa visão conturbada, né, da aproximação dos espíritos a Chico, ele ele recebeu uma prova, né, que desviou, talvez, o olhar de Chico, mas o colocou no caminho da tarefa mediúnica, que foi o caso da irmã, que ela passou a ter, né, um envolvimento obsessivo, uma perturbação espiritual, e o próprio João Cândido pediu ao Chico que encaminhasse até o casal Perácio, como é conhecido bem na história, né? Que viviam na cidade de Cordesburgos, próximo à Gruta de Maquiné. E ele era um médium de curas, o Sr. Hermínio Perácio, e Dona Carmen também era uma médium, vidente, audiente, que trabalhava junto ao marido. Viviam, evidentemente, num local mais afastado, numa fazenda, e ali o Chico teve a sua oportunidade de ter contato com o plano espiritual, né? E foi aí, nesse episódio, que permitiu ao Chico adentrar com entendimento no campo da mediunidade. Mas como aconteceu esse fato, né? Nós temos uma entrevista de Dona Carmen Perácio, em 1967, no Espírito Mineiro, uma entrevista ao senhor José Martins Peralva, grande amigo do Chico, vice-presidente da União por longos anos. Em maio de 27, é que o Chico leva essa irmã à Fazenda Maquiné, né, para esse tratamento. Já em junho de 27, no mês seguinte, ele já retornava com a irmã completamente restabelecida e aliviada daquela influenciação negativa. E foi assim que iniciou a fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele, a partir daí, ele reuniu amigos para começar a tarefa mediúnica, que, através da orientação de Dona Carmen Perácio, em 8 de julho de 1927, um amigo espiritual aconselha a Dona Carmen Perácio para que oferecesse lápis e papel para o Chico. Aí ele iniciar o exercício da psicografia, e onde Chico recebeu várias mensagens que, como disse ele mesmo, né, que nem ele teve o interesse de guardá-las. Então, o Chico retorna à Fazenda Maquiné, na primeira reunião com essa presença de Chico. A Dona Carmen Perácio, ela tem, através da clarividência, a visão do benfeitor Emmanuel, né, que diz ser um amigo espiritual, e de um amigo espiritual do jovem presente, que era então o Chico, né, contando com seus 17 anos. E ele começou a psicografar, e ali recebeu uma psicografia da sua mãe, que acabou orientando para o resto do tratamento da filha que estava no processo da desobsessão. Então, esses são os registros históricos do início da mediunidade do Chico. Então, nesse cenário, podemos assim dizer que Chico recebe o seu mandato mediúnico. E assim ele começou o exercício mediúnico, né, onde ele identifica o benfeitor Emmanuel
após 4 anos desse contato que ele teve com Dona Carmen Perácio. Portanto, ela teve a visão espiritual do benfeitor Emmanuel primeiro que o Chico. Então, o Chico continuou sua tarefa e ele vai ver o Emmanuel em dezembro de 31, prestes a lançar o seu primeiro livro, que seria o Parnaso de Além Túmulo, né? Esse casal se transfere para Pedro Leopoldo e começa a auxiliar Chico no trabalho da mediunidade, né, em 1934. Portanto, de 27 a 31, Chico construiu esse livro, O Parnaso de Além Túmulo, foi publicado em 31, evidentemente, com uma longa história para que chegasse a essa publicação, né? Ele fosse descoberto pelo Quintão, então presidente da FEB, que interessou-se pelo trabalho do Chico. Em 1932 é lançado o livro Parnaso de Além Túmulo, com o aval de Humberto de Campos, então presidente da Academia Brasileira de Letras. E em 34, Perácio e Dona Carmen vêm residir na cidade de Pedro Leopoldo para que pudesse acompanhar, então, o trabalho do jovem Chico. E a produção psicográfica do Chico continua, as psicografias rendeu os livros que nós temos notícia hoje. Mas só para a gente situar como foi essa sequência, evidentemente, não todos os livros que ele publicou, senão nós não teríamos só 40 minutos para conversar, teria que ser horas, né? Mas dentre os livros foi Cartas de uma Morta, em 35, que foi o segundo livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi em 38, A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, em 1939. Então, são obras, né, valorosas, dentre as outras que Chico recebeu nesse período de 32 a 39, nós citamos essas 3, que intensifica o trabalho mediúnico do Chico, e o Chico, nessa época, já era conhecido em todo o Brasil devido à visita do Clementino de Alencar, repórter do jornal Globo, que o Chico figurou 3 meses na capa do jornal, em 35. Então, a gente está falando da década de 30, que não os meios de comunicação, era imprensa escrita. Então, o Chico passou a ser conhecido e, através dessas obras também, divulgaram o seu trabalho mediúnico, né, de grande valia até os dias de hoje e será para todos sempre. E as tarefas prosseguem, né? O José Xavier, irmão do Chico, se aproxima mais do Chico nas tarefas mediúnicas, começou o atendimento fraterno através da assistência espiritual aos espíritos sofredores, e em 1939 o José Xavier desencarna, o que causou uma grande tristeza ao Chico, mas as tarefas prosseguiram. E em 40 já estava lançando há 2000 anos da série Emmanuel, 50 anos depois, no mesmo ano, 2 livros tão significativos, épicos, históricos, né, lançados no mesmo ano. O Consolador, que o próprio nome já diz, nos dá uma abertura da compreensão científica de tanta coisa do Espiritismo. Boa Nova, que já é de Humberto de Campos, em 41, que nos traz as narrativas do Evangelho de Jesus, do convívio, do encontro de Jesus com os apóstolos e o povo. Paulo Estevam, a História do Cristianismo, em 1942, tem uma história muito linda. Renúncia, que também foi lançado em 43, e por aí vai o trabalho de Chico Xavier. Entre algumas obras de 32 a 43, nós podemos ver o quilate, né, das escritas da obra mediúnica que foi trazida através das mãos benditas de Chico Xavier. E a tarefa vai seguindo, né, com uma produção literária fantástica, com uma diversidade de autores fantástica, com diversidade de assuntos fabulosos. Em todos, a obra literária de Chico é considerada uma obra polivalente, porque ela tem todos os
os assuntos que a gente procurar. Infantil, adolescente, adulto, científico, filosófico, artístico, humor, jornalismo, tudo. Basta o interesse do leitor de procurar nesses mais de 500 livros do Chico. Mas nós estamos ainda lá no ano de 1943. Vamos chegar aos 44, que lança a série A Vida no Mundo Espiritual, com o livro Nosso Lar, que até hoje, né, causa admiração e reflexões profundas da vida no mundo espiritual, quando a gente vai iniciar essa busca. E é seguido no mesmo ano dos Mensageiros, 2 livros importantes, né, significativos dessa série, e vai prosseguindo ano a ano. 1945, Missionários da Luz, 46, Obreiros da Vida Eterna, que são livros fantásticos, né? E, em 46, há um encontro do Chico para que pudesse ali começar a ser elaborada uma nova tarefa mediúnica de Francisco Cândido Xavier. O Chico, nessa época, já trabalhava no Luiz Gonzaga, segundas e sextas-feiras, com as cartas consoladoras receituadas através do Dr. Bezerra de Menezes e orientações para aquele público, as reuniões que iam até a madrugada. Ele já participava do culto do Evangelho no lar, na Fazenda Modelo, na sede onde residia o Dr. Rômulo Joviano, que era o diretor. E também ele já trabalhava em algumas assistências espirituais. Mas em 1946 ele tem um encontro com Arnaldo Rocha, que viria a ser um grande amigo e parceiro em tarefas mediúnicas. O Arnaldo, ele contava com 24 anos de idade, tinha perdido a esposa, estava num momento, digamos, de apatia e sem compreensão, e podemos dizer até de revolta, porque ele era um ateu. E num encontro fortuito, casualmente, entre aspas, ele narra para Arnaldo a sua trajetória até aquele momento, da dor que ele sentia, e o convida para que viesse, depois de um encontro em uma reunião, ele viesse a Pedro Leopoldo iniciar os estudos espíritas, observar sessões. O Chico fazia um trabalho intenso na periferia, em socorro, né, aqueles mais necessitados do que nós, e o Arnaldo passou a vir a Pedro Leopoldo e passou, depois de um certo tempo, né, a receber umas mensagens íntimas da sua esposa, que então era Blandina, né, de Castro Rocha. Desculpa, Irma de Castro Rocha, que era sua esposa, que ele a tratava carinhosamente de Meimei, que quer dizer noiva bem-amada, e que a irmã da própria Meimei resumiu, pelo que eles viviam, era amor puro. Então, o Chico passou a ter um contato, algumas orientações, esclarecimentos de Meimei, através de mensagens íntimas da casa do irmão do Chico, o André Luiz. Ele escreveu e depois foi publicado no livro Meimei, Vida e Mensagem. E o Chico continuava suas tarefas, apesar desse preparo ir acontecendo para a nova atividade. Em 1947, ele lança No Mundo Maior. 49, lança Libertação, dando sequência à série André Luiz, que nós selecionamos só para mostrar a sequência do trabalho, mas dentre outros livros que eram intercalados nessa produção da vida no mundo espiritual. E foi aí que surgiu o Grupo Meimei, a segunda casa fundada por Chico, no ano de 1952, portanto, 6 anos após o encontro de Chico com o Arnaldo Rocha. Eles fundaram esse grupo, que era um grupo, segundo o Chico, que ele recebeu orientações expressas dos amigos espirituais
para que reunisse um grupo de irmãos conscientes da responsabilidade que iriam assumir para o trabalho de assistência espiritual mediúnica, através da reunião da desobsessão, ou seja, socorro e enfermagem espiritual para os espíritos sofredores e em grande estado de sentimentos negativos, digamos assim, né? Em grande estado de desespero. Então, era um atendimento da desobsessão, que hoje a gente conhece bem, que foi iniciado por Chico no ano de 1952. A Meimei, como todos sabem, ela, através desse tempo, iniciou o trabalho em 52. Antes de iniciar essa tarefa da desobsessão, a Meimei lançou seu primeiro livro, que chama-se Pão Nosso, Pai Nosso. Pai Nosso é o livro inicial de Meimei, né? E que Emmanuel apresenta a Meimei a todos, né, a partir daquele momento. Ele diz o seguinte: Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil, a claridade do Evangelho Redentor. Então, aí Emmanuel apresenta a Meimei a todos nós. Esse livro foi lançado em 12 de junho de 1952 e 31 de julho iniciou-se a tarefa mediúnica ou as reuniões de desobsessão no centro, hoje Centro Espírita Meimei, né? Em 31 de julho de 52. Portanto, é uma data próxima que nós estaremos completando 71 anos de atividades ininterruptas. E o Arnaldo, ele faz questão, né, de mostrar que o Chico trabalhava exaustivamente na recepção dos espíritos sofredores para o esclarecimento e socorro lá na casa, dentre outros médios. O grupo contava com em torno de 20 pessoas, mais ou menos, né, para essa atividade, inclusive os familiares de Chico e de Meimei também, que participavam diretamente da reunião. Nós temos a esposa de José Xavier, que trabalhava, o próprio espírito de José Xavier, já desencarnado há alguns anos, ajudava na tarefa, né, mediúnica, trazendo algumas orientações para o grupo e também no amparo e socorro do plano espiritual. O Pacheco e Lucília, que é cunhado e a irmã do Chico, trabalharam com médiuns. O Chiquinho Carvalho e Dália, a Cidália Xavier de Carvalho e Francisco Teixeira de Carvalho. Foram grandes trabalhadores do Meimei. A Dália foi a última irmã do Chico a desencarnar em 2015, aos 91 anos de idade, com trabalhos ininterruptos lá no Centro Espírita Meimei. O André Luiz também, junto à sua esposa Edith Malaquias, que os registros nos mostram essas pessoas lá, e não poderia esquecer do cunhado de Arnaldo, o Geraldo Benício Rocha, que é um grande trabalhador, e foi com ele que nós iniciamos as tarefas mediúnicas lá no Meimei, sob a orientação de Chico Xavier. Ele é a nossa gratidão. Bom, e além dessas reuniões irem acontecendo, foi feita uma reunião chamada o Grupo Coração Aberto, que era um dos dirigentes da reunião. Arnaldo, Chiquinho e Major junto a Chico, onde Emmanuel, durante um ano, trabalhou no trabalho de socorro espiritual em intimidade com esses 3 médiuns e mais o Chico Xavier. E as reuniões, ela tinha esse objetivo do socorro, mas onde Chico passa não deixa de ter ensinamento. Então, as mensagens do Chico eram todas psicofônicas, ou seja, a fala dos espíritos. Então, os mentores espirituais, dentre eles, Bezerra de Menezes, Meimei, André Luiz, Emmanuel, Calderaro, Teresa Dávila, Dias da Cruz
e outros, Padre Eustáquio, vários espíritos de alta estirpe, traziam orientações àquele grupo. Então, Carlos Torres Pastorino, sabendo da dificuldade de obter essas mensagens, ofereceu um gravador que passou a ser utilizado para gravar essas mensagens de orientação, que foram posteriormente, a cada semana, escutada pelo cunhado do Chico, o Valdemar Silva Pachequinho, que datilografava, levava para o grupo estudar e foram armazenados até que Emmanuel autorizou a publicação do livro Instruções Psicofônicas, que contém essas mensagens. E, em seguida, foi publicado o livro Vozes do Grande Além, que é o terceiro da obra. Desculpem, hoje eu já estou trocando os números, né? É o segundo, o Vozes do Grande Além, que contém as mensagens e orientações dos espíritos superiores e depoimentos de alguns socorridos do ambiente da reunião mediúnica. E em 2012, nós encontramos 88 mensagens inéditas que comporiam o terceiro livro, que estava guardado com o cunhado do Chico, já datilografado, mas com a partida de Chico para Uberaba. Esse livro não foi publicado e nós tivemos a felicidade de encontrá-lo e fazer uma pesquisa, né, do Chico aqui nessa tarefa, que era muito íntima, e os documentos que encontramos nos possibilitou uma pesquisa muito fantástica, em que nós lançamos em 2013 o livro Registros Imortais, com resgate histórico do trabalho do Chico aqui na década de 50 e as mensagens já então catalogadas para essa publicação. E juntamente esse material, a Versátil Vídeo lançou o DVD, três DVDs, né, um pacote, que tinha mais de 30 mensagens do Chico nessas reuniões em original, foi recuperada nos Estados Unidos, e hoje nós comercializamos em pendrive, né, que é um trabalho inédito também, porque temos o Chico lendo várias mensagens, mas o Chico mediunizado através, né, através da reunião de desobsessão, nas orientações através dele, é um trabalho inédito, né, que está à disposição. E temos também um outro fato interessante, ou seja, teve o Luiz Gonzaga, do Luiz Gonzaga surgiu o Meimei, e do Meimei surgiu o Grupo Espírita Sheila em um ano de 1954. Quando foi inaugurada a sede definitiva do Meimei, o Chico orientou o Zeca Machado, ou José Flaviano Machado, amigo de muito tempo, que trabalhava com ele no Luiz Gonzaga, e era o gerente da fábrica de tecidos, e estava muito próximo ao Chico. Então, o Chico orientou ele a fundar o Grupo Sheila, utilizando um dia da semana, passou a ser as terças-feiras, na sede do Meimei. Então, tivemos as duas reuniões, segunda, terça-feira, o Grupo Sheila, e quinta-feira, que era o Grupo Meimei. E era uma casa que ficou anos somente com essas atividades, reservado o ambiente, o laboratório, para esse tipo de assistência. Então, lá não era aberto a público. E também tivemos esse trabalho ampliado com a chegada, na década de 80, dos nossos amigos. Nós reunimos alguns amigos e, sob a orientação do Chico, nos foi autorizado a adentrar no Meimei para um estudo do Evangelho e estudo da mediunidade, de onde surgiu novas tarefas, como evangelização, uma reunião pública, trabalho de assistência material, o estudo da mediunidade, ampliação de mais reuniões de desobsessão, mantendo a característica e o objetivo primeiro da casa, que é esse tipo de assistência espiritual, do qual Chico orientou a todos que por ali passaram. E temos uma curiosidade de dois livros
da série André Luiz, primeiro Entre a Terra e o Céu, onde Chico vai nos revelar que a Blandina, que vive no lar da bênção, cuidando das crianças desencarnadas, como foi previsto até no livro O Pai Nosso, né? Emmanuel falando que ela cuidaria do coração infantil. A Meimei, a Blandina, que está no lar da bênção, no capítulo 9, 10 e 11 do livro Entre a Terra e o Céu, onde ela revela, né, o seu compromisso assumido e a sua curta reencarnação seria justamente um preparo para atingir esses objetivos espirituais que já lhe estavam programados. Então, a Meimei, além dessa tarefa que ela assumiu da desobsessão, ela continua no plano espiritual, no socorro às crianças, amparando-as com o colo de mãe, como ela mesma diz. E temos também uma outra curiosidade, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Quem já teve a oportunidade de ler, verá que é o André Luiz Hilário Silva observando um grupo mediúnico em sua tarefa. E aí, por isso que o Chico revela que, por isso, ele recebeu orientações expressas dos mentores para fundar o grupo, que foi lá que foi observada essa reunião para que André Luiz pudesse trazer a lume o livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi lançado juntamente com o livro Instruções Psicofônicas, no ano de 1955. Não é por um acaso, né? Então, meus amigos, o trabalho do Chico rende frutos 100 por 1, né? Nós, aqui, o Chico, depois ele parte para Uberaba, continua a sua tarefa, que é a história recente do Chico. Nós trazemos a história do nascedouro do médium Francisco Cândido Xavier, no seu início, na sua trajetória, no seu esforço, muito pobremente, né, que a gente consegue falar do Chico, mas, pelo menos, registrar a nossa gratidão, né, a nossa certeza desses frutos, né, que vem dando o trabalho dele, como nós mesmos temos encontrado obras. A obra dele foi para a Universidade Federal de Minas Gerais, através do periódico da PUC, Interações, que é a faculdade, né, católica aqui de Minas, um trabalho sobre obsessão, oriunda, inspirada nas nossos estudos sobre obsessão e na grandeza que nos foi apresentado esse trabalho por Dias da Cruz. Quem tiver interesse pode procurar a revista Interações, a interface da saúde mental, com a doutrina espírita cristã e a desobsessão. O trabalho do Chico, então, vai chegando por várias vias, mas estamos dizendo essa, através da sua obra realizada no Meimei. Temos também um e-book que chama Nossa Experiência com os Espíritos Transtornados, que pode procurar no nosso site, no nosso canal, que a gente vai falar daqui a pouco. E a obra do Chico, ela é muito rica, inclusive, né, no esclarecimento para nós do Pentateuco Espírita, que são as obras do senhor Allan Kardec. Nós vamos ter um paralelo do Livro dos Espíritos com a Religião dos Espíritos. Isso já foi um trabalho da década de 60. Vamos ter um paralelo do Livro dos Médiuns com Seara dos Médiuns. Um outro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Espírito da Verdade. Temos o Céu e o Inferno com a Justiça Divina. E podemos associar a Gênesis com o livro A Caminho da Luz. Então, é uma obra magnífica, uma mediunidade abençoada, um mandato, né, mediúnico, e uma missão que o Chico soube cumprir com honra, amor e caridade, acima de tudo, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma ostentação. E aqui, até conversando com o Alexandre, ele falou, gente, os trabalhos continuam, sim, todos esses trabalhos que nós enumeramos, que o Chico realizou aqui em Pedro Leopoldo, estão funcionando até os dias de hoje, não com o brilho de Chico presente, né? Mas com o alicerce que ele deixou, com o exemplo que ele nos apresentou, com a energia vibratória que aqui permaneceu, né? Nós somos agraciados
com essa oportunidade tão grande de um aprendizado nesses solos onde o Chico transitou e deixou exemplo. Então, é um lugar, aqui tudo continua, Luiz Gonzaga, o Meimei, as tarefas continuam, sempre o Sheila, que foi inspirado por ele. Ainda temos o Bezerra de Menezes, que foi no ano de 1962. O que fundou o Bezerra de Menezes ajudou o Chico na construção, sem ser espírita, se tornou espírita na fundação do Grupo Meimei, da sede do Meimei em 54. Então, essas casas todas continuam em atividade e fortalecidas cada vez mais, né, pelos nossos amigos e companheiros que estão aí nessa trajetória. Então, é só a nossa gratidão e mostrar o legado que Chico nos apresenta aqui em Pedro Leopoldo, que é muito grande, né? Gente, eu sempre, quando vou falar da mediunidade de Chico, eu seleciono 2 mensagens para mostrar o trabalho tão íntimo do Chico. Tem uma lição, que é a lição 82, de 5 de junho de 58, que está no livro Registros Imortais, chama Amizade e Lição. Um trecho dessa página, que foi recebida por Geraldo Benício Rocha, não pelo Chico, mas por outro médium que estava na reunião, o cunhado de Meimei, o espírito dirige-se a Chico e fala o seguinte: uma prece que evolava dessa casa subiu tênue como a luz no meio da floresta imensa. O calor da vossa oração atingiu-me. O silêncio harmonioso da vossa meditação consolou-me. O calor da fraternidade e esquecimento da personalidade que distingue e caracteriza a vossa reunião envolveu-me no seu manto. E aqui estive, aprendi por muito tempo a interpretar o Evangelho na própria alma e a senti-lo nos atos e exemplificá-lo no tato. Afonso de Azevedo. Então, essa é a nossa homenagem a Chico, lembrando esse espírito que, na gratidão, né, foi socorrido e amparado por um pensamento, por uma fagulha na prece de Chico Xavier, na sua meditação e na casa de fraternidade que ele construiu. E, cientificamente, a mediunidade de Chico ela é muito rica, que o Efigênio Salles Vitor, um grande amigo do Chico, espírita aqui da cidade de Belo Horizonte, presidente da União Espírita Mineira, em 7 de novembro de 57, ele fala em plena era nova, a era que nós estávamos iniciando e estamos construindo ainda, né? É uma mensagem muito atual, nos reportando a tudo o que vem acontecendo na lei do progresso científico e tecnológico. O Efigênio dá uma chamada para a necessidade ou da possibilidade que a mediunidade oferece para nos auxiliar e ampliar os nossos horizontes do nosso entendimento como cristão, para a nossa reforma íntima, para o nosso trabalho evolutivo. Então, ele fala o seguinte: a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é o remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade. Então, essa mensagem encerra toda a obra do Chico, né? Um resumo. A sobrevivência é a tese, né, da grande consolação. Nós vimos o trabalho intenso do Chico nas cartas consoladoras. O fator de intercâmbio no esclarecimento religioso foi todo o trabalho do nosso benfeitor Emmanuel. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A obra de André Luiz e outros estão aí para ser estudadas pela ciência, que traz revelações ainda não concluídas pelos cientistas. E a desobsessão é um remédio para o alívio às nossas questões mais deprimentes da humanidade, devido a sermos habitantes do mundo de expiações e provas, com promessas à regeneração. Então, ainda precisamos muito do socorro. Nós convidamos as casas a pensar
nessa tarefa mediúnica que eu acho que está um pouco desarticulada pelo que a gente tem contato em alguns setores do meio espírita. Então, meus amigos, é isso que eu gostaria de dizer, uma reflexão sobre o trabalho mediúnico do Chico aqui em Pedro Leopoldo, principalmente, em gratidão e comemoração a esses 96 anos oficiais da mediunidade dene do nosso querido Chico Xavier. Convido vocês a visitarem o nosso canal, Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, que temos lá semanalmente vídeos que traz a vida e obra de Chico, como questões doutrinárias e a nossa reunião pública. E o nosso site Meimei Pedro Leopoldo e Casa de Chico Xavier. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu estava colocando o site aqui. Ah, que bom, hein? É esse daqui mesmo, né? Meimei, pedroleopoldo.com.br, é isso mesmo? Esse aí é o site. Esse é o site, né? É. Então tá aí para quem quiser. Lá pode dar um clique no canal que vai para o canal também. Aí tá já tem lá. Bom, Eugênio, primeiro te agradecer novamente, né, pelo carinho desde o primeiro contato, de estar com a gente. Eu estou devendo, eu não posso falar muito alto, porque eu estou devendo para a Célia, que virou uma grande amiga. Todo mundo daí agora virou próximo. Eu preciso só conhecer vocês aí ao vivo. A Célia já esteve aqui, o John já teve. Nós iríamos no meio do ano aí na festa, nós não conseguimos ir, porque nós tínhamos atividade aqui. Mas agradecer e dizer, viu, Eugênio, muitos que acompanham o nosso canal, as nossas redes sociais, me ouvem falar muito disso. É importante, a gente ouve, mas ainda acho que a gente fala muito pouco de tantos aspectos que tem o Chico, né? Nós falamos hoje principalmente do trabalho mediúnico, e aí nós vamos levar para o homem. Chico Xavier é fantástico, enfim, daí nós vamos para as cartas consoladoras, o consolo que teve, é muita coisa, e acho que ainda o movimento espírita fala pouco. Eu acho, Alexandre, que pode até ter muita coisa que se fala do Chico, mas nós temos que buscar o ensinamento de Chico com mais presteza, porque senão fica muitos fatos, mas pouco aproveitamento, é o que eu percebo. Nós temos sempre que estar trazendo esse ensinamento. O que ensinou com isso? Ele fez, mas o que ele ensinou com isso? Eu acho que tem hora que faz um pouco de falta isso, entendeu? Ficam relatos um pouco isolados, e no final a gente nem conclui, porque também são muitos olhares, muito ponto, onde muitas pessoas tiveram experiência com o Chico, e é diferente de cada um, experiência individual. Mas é sempre isso, não é trazer realmente o ensinamento, tanto como a obra dele, pessoal, que tem duas obras, a do homem Chico Xavier, do cristão, e a obra mediúnica. Hoje nós falamos da obra mediúnica dele. Se for falar da obra dele como cristão, é intensa, né? O exemplo que ele deixou, as possibilidades que ele criou, e é difícil, né? Você pode falar com muita admiração do Chico, mas quão disposto a gente está a esforçar para isso? Aí que vem o conhecimento que ele deixou através dos livros, as orientações para a gente conseguir. Então, é muito importante, eu acho, que trazer esse exemplo do Chico, consolidando a obra dele mediúnica, e por que ele conseguiu fazer essa obra, né? E aprender. E senão, vale, vira história. E por isso que eu insisti, Eugênio, a gente falou um pouquinho antes de entrar no ar, da gente falar que o trabalho continua. Porque senão vira o santificado, vira o mito, né? De que o exemplo precisa continuar, né? Aqueles que entendem o trabalho de Chico, ele se torna fonte inspiradora. Talvez o que a gente não está ouvindo, eu tenho visto muita coisa acontecer inspirada em Chico Xavier, que não é divulgada, a pessoa não tem, ela quer aprender e vai lá e faz. Graças a Deus a gente está tendo alguns contatos assim. Espera aí, essa obra me é inspiradora, eu não conhecia o Chico, mas ele fez isso.
Eu posso fazer menor, mas eu vou fazer aquilo. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter uma ação em cima disso. Senão, vira só falácia, né? Por isso que eu falo, por isso que eu comentei com você nesse sentido. Eu falo sempre pro John isso. Porque senão nós vamos transformar o que ele tinha verdadeiro pavor, talvez, né? De que era É, transformar numa imagem, num santo, numa coisa, numa pedra, numa figura. Quer dizer, o trabalho é ação, né? Então, por eu, isso que eu insisti muito para que você falasse disso. eu vou falar um pouco, uma carta, eu até já divulguei isso, mas o momento é oportuno. Eu encontrei uma carta da década de 70, Chico já estava em Uberaba, do major que era presidente do centro, nessa época. Ele, Chiquinho Carvalho, que eu já citei aqui na nossa conversa. Ele fala o seguinte, uma carta que mandaram alguma coisa para decorar a casa, e eles estavam constrangidos que a pessoa era amiga, mas eles não queriam colocar, aí o major escreve para Chiquinho, que o major morava em Belo Horizonte, Chiquinho perdeu o povo, mas se encontrava muito rapidamente para a reunião. Aí ele ia fazer uma viagem, não queria deixar de falar com o Chiquinho, escreveu uma carta, e essa carta chegou às nossas mãos. Eu falando que onde está o Chico Xavier se instala a tribuna do Espiritismo no Brasil e do mundo. E os exemplos do Chico, né, precisam ser seguidos. Ele fala que os exemplos da fantasia agradam muitos olhos, mas o exemplo de trabalho é que precisa ser seguido. Está escrito isso lá dentro. Entendeu? Então, eu fiquei pensando, é justamente isso, né? Muita coisa que agrada aos olhos, emociona, mas fica nisso. Tem que, né, divulgar. Agora, o nome dele perpetuando igual está sendo feito, que eu acho interessante, talvez a nova geração, que nós ainda temos aquela reminiscência da presença do Chico. Só ao longo do tempo, às vezes vai acabando aqueles que conviveram, aqueles que têm uma história mais real. Mas a obra fica, né? É isso que é importante. Você sabe que eu tenho feito algumas participações em palestras das cartas, né? E me veio uma inspiração um dia e eu fiz uma pergunta e a Ana, minha esposa, depois que terminou, falou: Nossa, eu falei: Olha, é super bacana toda essa história, é glamurosa, virou glamurosa, né? É um dos maiores personagens que eu acho que é a história da humanidade, abusando, e alguém vai me xingar depois, mas não tem problema nenhum. É, mas a minha pergunta, no dia que eu fiz essa primeira vez que eu fiz essa pergunta, eu falei: Olha, quem trocaria agora, ó, com todo o glamour que hoje se tem, 500 e poucos livros escritos, reconhecido, maior cidadão brasileiro da história, quase prêmio Nobel, quem de nós trocaria de lugar? Mas trocaria de lugar desde o começo, desde quando nasceu até o desencarne. Não vale só depois que É o virou o Chico resultado, Xavier, né? só o Chico Xavier na fotografia do livro final. Quem trocaria? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta. Porque é muito difícil. Mas nós conversávamos isso antes da gente iniciar. Ninguém precisa ser o Chico Xavier. Mas que ele sirva, como você falou agora há pouquinho, Eugênio, de inspiração para que a gente olhe como imagem para ser seguida, como exemplo. Ó, não dá, senão a gente fica naquela história, né? Ó, Jesus não dá. Ó, Chico não dá. Ó, o Eugênio não dá. Não dá ninguém. Senão a gente ficar parado, nós não vamos se movimentar, né? Com o tempo dá, ué. Nós encarnamos para isso, aí. Vai ter que dar, não tem jeito. Mas que sirva, né, de meta, né? Vamos olhar e falar assim, ó, se ele fazia com todas as dificuldades, por isso que eu falei para você que eu dei esse exemplo, gente, ele passou mais dificuldade que a maioria de nós que está aqui ao vivo hoje. E olha, por isso que Paulo de Tarso, nas epístolas dele, fala: lembrai-vos das minhas prisões, porque ele ficou só com a glória e as prisões, né? Sofreu. É o esforço, porque às vezes não, o sofrimento. Eu tenho uma frase do Chico que eu acho que eu gosto muito, que fala que ele teve algumas aflições e sofrimentos. Então, ele separou. A gente põe tudo como sofrimento. Não, algumas aflições ali, né? E é por isso que fala que Jesus, eu te aliviarei, dá o alívio que a gente precisa para prosseguir, senão nem aguenta. Então, é assim. E a reencarnação é para isso. Eu estava lendo, sábado, em nossa reunião, caiu uma lição lá que eu lembrei de um caso que vale a pena falar sobre isso. Que o rapaz perguntava, estava um lavrador com a enxada capinando, e
chegou um rapaz e perguntou assim, quanto tempo que eu levo para chegar até na cidade? O cara continuou capinando e não respondia. Ele perguntou a segunda vez, quanto tempo que eu demoro para chegar na cidade? Da caminhonete, falei, esse cara aí deve ser surdo, nem está escutando o que eu estou falando. Aí começou a andar, o cara falou, 2 horas. Ele ficou incomodado, falou, mas eu te perguntei 2 vezes, você não respondeu. Quando eu começo a andar, você vem falar comigo que é 2 horas? Eu falei assim, porque eu não sabia o seu ritmo, a sua toada, como é que você anda? Então, é assim, Chico, andou da forma, nós não conseguimos andar da forma dele, mas vamos ter que percorrer o caminho de algum tempo, né? E é o que a gente. E o esforço tem que ser agora, para a gente, pelo menos, melhorar a toada. Para a gente. Para alguém falar 1h30, né, Eugênio? É isso aí. Eugênio, de novo, obrigado, viu, pelo carinho, pela noite. Espero que em breve a gente esteja pessoalmente junto. Grande abraço, dá um beijo em todo mundo aí. Obrigado novamente. Fica com Deus. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fique em paz. Gente, boa noite a todos. Até amanhã. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.